Oi, seja muito bem-vindo a Serpenteando. Você está em uma plataforma de espiritualidade livre, viu? Eu me chamo Amanda Martins e meu papel é e sempre será tornar aquilo que está oculto visível. E no vídeo de hoje eu trouxe um arquétipo para você que está se sentindo para baixo, sem autoridade, você que não tem conexão com o arquétipo do governante, não tem essa sensação de majestade, de ser alguém digno, né, de um tratamento de rei, de rainha. É o arquétipo perfeito para vocês. Mas, antes de tudo, antes de você pegar esse papel e caneta, eu quero pedir um favor para vocês. Seguirem, curtirem, compartilharem, comentarem o conteúdo da Serpenteando lá no Instagram. A gente tá como @serpenteando no tarô. E aqui no YouTube, queria muito pedir para vocês se inscreverem. É muito importante para o crescimento do canal, para eu trazer mais conteúdos para vocês comentarem, né, o que vocês querem, quais conteúdos vocês gostariam de ver aqui na página. É muito importante para eu direcionar e trazer sempre o melhor para vocês, tá bom? Dito isso, e mais uma coisinha. A Mami joga tarô, né? Eu sou taróloga de formação, recursos humanos de formação, astróloga de formação. Não atuo na área de astróloga ainda, mas faço consultoria arquetípica, né? Já tenho esse desenvolvimento de autoconhecimento há muitos anos, né? Então, para você que está se sentindo perdido, desorientado, é muito bom fazer uma consultoria arquetípica para direcionar a sua vida para o melhor, né? É isso que a gente quer, chegar a alcançar os nossos objetivos. Você que não está conseguindo se conectar apenas fazendo, né, que eu falo aqui no vídeo, já tentou de tudo, bioquineses, as fotos, e não está se conectando, eu te ajudo com a consultoria de 30 dias. A gente se encontra semanalmente para direcionar e fazer sua ativação perfeita, tá bom? Bom, dito isso, vamos aos pontos. Chegou a hora do arquétipo da mais bela. Gente, o arquétipo de Nefertiti, o nome dela significa a mais bela chegou. Imagina, você ter um nome desse, gente, é muito poder para uma pessoa só. Vamos lá. O primeiro ponto da ativação, da minha ativação pessoal, vou trazer primeiro a minha ativação pessoal para vocês entenderem qual foi a minha relação de proximidade com esse arquétipo. O arquétipo de Nefertiti é um arquétipo primo de Cleópatra, né? Que as duas foram rainhas do Egito, claro, cada uma governando do seu jeito, mas as duas muito poderosas, muito majestosas e nunca foram esquecidas, né? Tanto é que até hoje todo mundo fala muito delas. Quem não conhece, né? Nefertiti e Cleópatra, quando você vai fazer, até quem não tá por dentro do assunto, chega num lugar de uma loja de fantasia, por exemplo, e pede pra a pessoa falar sobre algum personagem, né, do Egito, as pessoas sempre trazem ou Akhenaton, ou Cleópatra, ou Nefertiti, né? São os mais populares. Então, assim, um arquétipo de muita popularidade, fica muito popular, né? Eu já vi casos de pessoas dizerem que, ficou um ano com o arquétipo, tiveram crescimentos altíssimos em rede social, em vários lugares. Então, o arquétipo aí que tem interação com símbolos de poder, né? O Nefertiti interage com o arquétipo da cobra, com o arquétipo a cruz ansata, né? Que é um arquétipo muito poderoso, símbolo de fertilidade. Eles usam muito no Egito. O arquétipo do gato também, ele interage bastante. O arquétipo da leoa, o arquétipo da esposa também, né, da matriarca, porque ela foi uma esposa exímia, né, liderou o governo dela com maestria, assim, os assuntos do reino, que eram assuntos de administração, de dinheiro, assim, eram todos primeiro passados por Nefertiti para depois passar por Akhenaton, né? Ele ficava mais ao lado da espiritual, né? Eles foram um governo monoteísta, né? Fizeram um reino, porque naquela época, gente, o Egito era um lugar politeísta, né? Como até hoje é, mas naquela época era um lugar onde as pessoas acreditavam em muitos deuses. E aí, na época de Akhenaton e Nefertiti, eles chegaram lá no governo, né, num período deles, e implantaram um sistema de monoteísmo, né, que eles cultuavam o deus Sol, né, e aí eles só queriam que cultuassem esse deus, e assim foi feito. Então, o arquétipo que tem é uma diplomacia, mas beirando a manipulação, assim. Você vai ficar manipuladora, mas diplomata ao mesmo tempo. Eles não forçaram, vou te bater pra você ser. Não. Eles, com a oratória, desenvolveram uma oratória super persuasiva, e aí eles conseguiram que as pessoas adorassem o deus Sol, né? O deus Ra. Então, gente,
pega, anota isso. É um arquétipo que tem muita liderança, você vai ficar uma ótima líder, uma líder exímia, porque Nefertiti governou assim com muita leveza o Egito, né? Todo mundo amava muito ela, todo mundo achava até que ela era uma deusa, né? A deusa Ísis encarnada. Então, assim, um arquétipo que se conecta muito com essa questão do magnetismo pessoal. Ficar muito magnética, as pessoas acabam te olhando enquanto uma deusa, né? Uma rainha, uma deusa. E é uma beleza que vem de dentro, porque embora, né, ela tenha implantado por meio da manipulação essa questão religiosa, ainda assim ela era uma pessoa muito generosa. Ela queria que o império dela crescesse e prosperasse. Tudo que ela fazia era em prol do próprio império dela, do reinado dela, né, das pessoas, dos súditos dela, dos filhos, do marido dela, envolto para ser uma pessoa próspera mesmo, né, um arquétipo de imperatriz mesmo. Ela governava com o intuito de maternar ali aquelas pessoas que dependiam dela. Então não é um arquétipo de egoísmo, de você dizer, eu sou linda, perfeita e pronto. Né? O arquétipo de Cleópatra, as pessoas confundem um pouco com isso, mas não é bem assim, né? Cleo, ela tem essa questão, mas é uma faca de dois gumes, na verdade, também, né? Porque se a gente também se deixar de lado, a gente não consegue fazer as coisas, dá pro outro, né? Tem um Itã em Yorubá que fala assim, da Deus Oxum, né? Da Orixá Oxum, fala assim: Oxum lava suas joias primeiro para depois, né, cuidar de seus filhos. Por quê? Porque pra gente se ver com autoestima, pra gente ter autoestima, a gente precisa exercitar esse músculo, né? E como que a gente vai se olhar no espelho e, tipo assim, se ver como uma pessoa capaz de realizar coisas se a gente tá sempre bagunçado, se a gente não se olha, se a gente não se cuida? Pois é, Nefertiti, ela teve a sorte, né, ela já nasceu sendo a mais bela, né, com esse nome abençoado, porque o nome da gente também diz muito sobre a nossa personalidade. Então, ela já teve muito aí, desde quando ela nasceu, essa questão da numerologia, né, essa questão do nome é muito importante. E também da personalidade dela, né, deve ter sido muito do mapa astral dela, eu procurei pra dar uma olhada, né, não tem nem o signo de Nefertiti, né. Então, se alguém souber, coloca aqui nos comentários, porque até eu quero saber. Cleópatra eu sei que é capricorniana, né? Então, bate muito com a personalidade dela, pelo menos o sol, né? Mas Nefertiti não se sabe. Então, gente, Nefertiti, voltando aqui para as características dela, né? É um arquétipo que traz muita organização, tanto interior como no exterior. Aí você vai perguntar assim, Mandinha, mas ela organiza tudo assim de hora para outra? Não, gente. Vai ficar assim mais ou menos uma semana, primeiro para sentir o arquétipo e depois ela vai trazer resultados. Não é assim logo de cara, porque primeiro você tem que se organizar interiormente. Você pode até ter catarse assim de, por exemplo, vomitar, algumas coisas assim quando você estiver escutando os áudios binaurais e tal, porque realmente é uma frequência muito forte, né? Pra você que tá com a vida toda bagunçada, você que tá procrastinando demais, ela vai revirar sua vida de cabeça para baixo para você poder prestar atenção naquilo que você não tá fazendo, que você tá deixando de lado. Porque muitas vezes as pessoas não é preguiça, é falta de propósito, né? Que deixam ela sem libido para realizar os projetos. Então ela vai fazer com que você se movimente, né? Mediante uma conexão espiritual, né? Lembrando, para você que já tem muita conexão espiritual, eu não indico o arquétipo de Nefertiti. Eu indico o arquétipo de Cleópatra primeiro e passo por Cleópatra para depois Nefertiti. E se você já tem muito essa tendência a ficar conectado com o mundo espiritual, Nefertiti ela age mediante o espiritual, a conexão com o chakra da cabeça, né? O coronário, ele fica muito forte, você tem muitos sonhos, né? Cleópatra já não. Todo mundo sabe, né, do meio quem ativa arquétipos há muito tempo, sabe que Cleópatra é um arquétipo que a gente nem consegue dormir direito, porque é um arquétipo que ativa muito o nosso chakra base, né, o arquétipo da gente agir, e aí o sono fica meio doido, assim. Nefertiti não. Você dorme de um jeito, por exemplo, e acorda do mesmo jeito. Já vi várias pessoas falando disso e eu experienciei e é verdade. Tinha dias que eu dormia numa posição, quando eu acordava, tava na mesma posição. Não muda nada, você fica quietinha ali na cama. E até engraçado, né? Porque dentro da ativação, eu tava me relacionando com uma pessoa e a pessoa falava assim, nossa, mas você dorme tão quietinha que dá até dó, que fica quietinha na cama, não move um minuto.
E aí é ótimo, né, pra gente ter um sono reparador e tal. Eu acho que a beleza também do arquétipo vem muito disso, né? Para além do nome, para além do mapa astral dela, vem também essa questão de uma tranquilidade, uma paz que ela passa. E aí o sono, eu já falei em outro vídeo aqui, eu acho que foi no arquétipo da sereia. É uma ferramenta reparadora, né? Quando Deus organizou a nossa máquina corporal, ele colocou como objeto reparador o sono. Todo mundo que dorme bem tem uma boa parte da vida organizada. A gente pode até comer mal, se alimentar mal, mas se tiver um sono bom, que você vê, né? Muitas pessoas que trabalham à noite preferem dormir durante o dia, assim. Às vezes, quando tem a oportunidade, dorme durante o dia. E aí, eu vejo que, eu reparo, né, essa frequência dessas pessoas e vejo que elas têm uma vida tranquila, né, pra uma pessoa que trabalha à noite e tal. E muitas pessoas que dormem à noite normal, às vezes têm uma vida toda bagunçada. Então, assim, o sono, ele é muito importante. Às vezes você se sente melhor dormindo de dia, e se você tiver a oportunidade de dormir de dia, durma. Porque o sono é uma ferramenta restauradora do nosso corpo, né? O sono é a chave número 1 para que a gente evite vários tipos de doenças, vários tipos de pontos psicossomáticos no nosso corpo, né? Porque a doença, ela nada mais é do que aquela emoção ali que a gente não digeriu muito bem, passou pelo nosso chakra do plexo solar, a gente não digeriu bem e aquilo ali somatizou. Então, tem que ver, você tem que avaliar, né? Sobre isso. E na consultoria, gente, eu explico tudo sobre isso, você analisa se você tem algum tipo de enfermidade, pergunto várias coisas sobre isso, porque é muito importante, né? Pergunto qual lado do seu corpo você tem mais essa questão de problemas, de enfermidades mesmo. E aí a gente vai decidir o seu arquétipo, né? Tô soltando um spoilerzinho do que acontece na consultoria, na nossa consulta, tá bom? Olha, a energia feminina de Nefertiti, ela é uma energia de empoderamento. Não pense que você vai ativar Nefertiti e vai, tipo, ficar o dia todo assistindo TV, por exemplo. Não. É um arquétipo que você coloca, e como o seu chakra da cabeça ele fica muito ligado, você começa a receber insights, né, do seu eu superior, você começa a se conectar melhor e aí você começa a querer colocar em prática, né? Então a energia é poderosa, né? Não é aquele feminino mais. Não é que o outro tipo de feminino não seja poderoso, é também, mas em medidas diferentes, né? Tudo a gente tem que avaliar por aí, não é que um seja péssimo, outro seja maravilhoso. Não, cada um tem o seu momento de ativação. Por exemplo, eu já serei em momentos maravilhosos da minha vida, deu super certo, mas tiveram momentos que não deram tanto, que Nefertiti, por exemplo, foi o arquétipo que me cabia ali naquela hora e rolou super. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo aqui, principalmente aqui no YouTube, o pessoal, porque esse arquétipo deu pra mim, é ruim. Não, gente, nenhum arquétipo é ruim. Nenhum. Ele pode ser o arquétipo que tenha mais características negativas, ele não vai ser ruim. Por exemplo, um arquétipo, gente, tô falando de arquétipo, não é divindade nem de entidade aqui. Tô falando do arquétipo dessas divindades, por exemplo. É o arquétipo do malandro, né, da Umbanda. É um arquétipo que, pra quem é muito bobinho, é ótimo. Mas pra quem já tem, por exemplo, muito arquétipo da raposa, intrínseco à sua personalidade, já nasceu com aquilo ali, ou tem um nome que lembra a essa questão da malandragem em excesso, tudo em excesso, gente, estraga, entende? Então a gente tem que passar por esse filtro pra depois julgar, né? E ainda assim, olhe lá se julgar. Tudo na vida é complementar, tá bom? Vamos lá. Oratória. Você fica com a oratória maravilhosa, né? Porque, como eu disse, Nefertiti governou com maestria o Egito. Então, assim, sua oratória vai ficar perfeita, né? Eles foram um casal, né? Que foi Nefertiti e Akhenaton, que governou o Egito ali e mudaram a religião do país para monoteísta. Então, assim, quem tem esse poder de mexer num lugar tão delicado e profundo, no meio de um povo, né? E ainda assim continuar reinando, porque tem uma oratória muito boa, comunicação excelente, né? Então, pra você que tem dificuldade aí na sua comunicação, gente, chakra laríngeo é o chakra que faz a gente fazer dinheiro, né? O chakra laríngeo, essa região daqui, é uma região muito importante. Porque tudo que a gente fala se transforma em dinheiro ou se transforma na nossa destruição, né? Ou te eleva ou te destrói. Então, é muito importante. Outra coisa que é a autoridade, né? Todo mundo respeitava muito Nefertiti.
E as coisas dentro do Egito passaram por ela primeiro para depois passar para Akhenaton e olha lá se passasse, né? Porque, como eu já falei, Akhenaton foi um rei que ele era meio só voltado para o espiritual. Na verdade, os dois eram muito voltados para o espiritual, mas Nefertiti era, assim, a parte do casal que sustentava toda a administração e era muito poderosa, tá bom? Outra coisa, você vai ficar muito generoso. Você vai querer ajudar muitas pessoas, porque Nefertiti, embora ela tenha esse poder de manipular muito forte, muito poderoso, ela também era uma rainha que ajudava todo mundo, por isso que ela era próspera. Gente, toda vez que a gente ajuda alguém, a gente está comunicando para o universo que a gente tem muita energia, tem energia suficiente para prosperar nossa vida e prosperar do outro. Então, assim, se o universo te vê negando coisas, negando ajuda, ele tá vendo que você tá imprimindo uma ideia de escassez. Então, Nefertiti é totalmente o contrário. Você, justamente como eu falei, né? Por exemplo, aí você vai me perguntar, Mandinha, eu tenho que passar por esses pontos para vocês entenderem. Por exemplo, a Mandinha, a sereia, ela é próspera ou não? Gente, o arquétipo seria um arquétipo de sedução, por exemplo, né? Eu trago ela como referência porque, assim, ela ajuda as pessoas, sim, mas de uma forma mais sedutora, né? Tipo, ela faz o outro se sentir melhor com a presença dela. Então, querendo ou não, ela tá dando pro universo alguma coisa, querendo ou não. Ela tá ajudando a pessoa de alguma forma, do jeito dela, manipulador ou não, mas ela tá ajudando. Nefertiti, ela é doce, gentil, delicada, amorosa, dedicada às pessoas que ela ama. Ela ajuda para o que você precisar, né? Então já é uma prosperidade maior, porque o universo está entendendo que você está ajudando de mais formas, né? Formas que são características mais positivas, entendeu? Então, assim, você está se doando com o coração mesmo. Quando o universo vê que você está se doando com o coração, ele te ajuda mais, tá? Outra coisa, dessa vez senti muito ex voltando. Fiquei muito surpresa. Depois eu entendi que era mais uma questão, assim, de lapidação, né? Porque eu já tinha passado por esse arquétipo, não tinha acontecido isso, do jeito que aconteceu. Mas, por ser uma frequência tranquila, vou citar uma coisa. Quando o mar, ele tá muito agitado, a gente não tem vontade de entrar, né? Mas quando o mar, ele tá paradinho ali, que a gente dá pra ver, não tá turvo, tá clarinho. Imagina, o mar das Maldivas, todo mundo quer entrar, né? Então, que ele é aquele mar límpido, cristalino. Então, assim, a mesma coisa com o arquétipo, gente. Imagina, você tá ali, tranquilinha, em paz com você mesma, sem loucura na sua cabeça. Todo mundo te acha perfeito, todo mundo quer você. Então, é tipo bem legal pra isso. Quanto mais calma, mais tranquilo você tá, tipo, sem essa necessidade de algo ou de alguém, todo mundo te olha com bons olhos. Então, muito bem, voltou mesmo. Assim, pessoas que eu não esperava durante a ativação. Aumento de resultados aqui do canal. Senti muito isso. Vídeos que tinham poucas visualizações passaram a ter mais. Fiquei muito feliz com isso também, porque aumenta o nosso nível de autoridade, né? As pessoas te olham com mais respeito. Então, vídeos que eu nem achava, assim, que iam dar muitas visualizações para o que eu tenho agora, e cresceram bastante, né? Tipo, do nada, eu tava vivendo, o vídeo já tava lá postado, aumentou bastante, né? Outra coisa que eu tenho pra falar, o controle emocional. Gente, você vai ficar muito controladinha, assim. A pessoa fala com você, tipo, alguém te xingou. Você olha pra pessoa, você vai analisar a vida da pessoa primeiro. Você vai dizer, nossa, pessoa, eu tenho que validar essa pessoa? Essa pessoa é importante? Essa pessoa fez alguma coisa de bom? Essa pessoa tem alguma coisa de bom na vida? Você analisa tudo, tipo, olha a opinião da pessoa e vai embora. Então, você não vai ficar, tipo assim, dependente da opinião das pessoas. Você vai ter mais controle emocional. Mais credibilidade e atração de público também eu senti, principalmente no Instagram. Os stories que eu postava, as coisas todas, todo mundo ficava muito atento ao que eu postava, ao que eu falava, assim. Então foi um período bem legal. Aí você perguntava, Mandinho, então você desativou por quê? Porque, obviamente, como eu já falei pra vocês, eu trabalho com isso, então não tenho como só testar um arquétipo e pronto, entendeu? Tipo, eu tenho que testar vários e ainda é o que eu falo para os meus alunos. Eu gosto de ser cientista, né? Como boa aquariana, o meu mapa é cheio de aquário, cheio de sagitário. Então, pra mim, nada nunca tá bom. Eu sou uma eterna curiosa, assim, eu pesquiso muitas coisas, então eu não me satisfaço com pouco, né? Eu acho que sempre pode melhorar. Então, já que eu já tive Nefertiti há muito tempo, né, naquele momento me serviu muito, foi muito legal, mas eu tive que parar, eu
conheço muito meu tempo limite com os arquétipos. Quando eu já vejo que não tá mais legal, né, eu estudo outras ferramentas também pra agregar e eu vejo que já deu o tempo com o arquétipo, eu vou e mudo. É tudo dependendo da minha necessidade. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Amandinha, você usa qual arquétipo? Gente, eu uso vários arquétipos, sem contar com a minha espiritualidade, né, porque eu tenho vários espíritos, então toda vez que eu me conecto com um, né, aí minha frequência muda, meu jeito muda. E todo mundo tem isso, gente, é normal. Você nunca vai ficar com uma personalidade só pra sempre. Óbvio, vai ter momentos que a vida pede de você. Por exemplo, se você tem um filho, você vai usar a sua personalidade de amante com seu filho? Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não. Você vai usar seu arquétipo de mãe, de governante, porque seu filho, ele precisa ver de você a autoridade, né? Se ele tiver com uma mulher que tá no momento de seduzir alguém, ele não vai tirar com respeito, ele vai dizer, oxe, mãe, por que você tá fazendo isso, né? Então, cada pessoa na sua vida precisa de um arquétipo seu. Por exemplo, você vai usar o mesmo arquétipo que você usa com seu chefe, tipo, você sendo funcionário, o mesmo arquétipo que você usaria com uma amiga sua? Não, porque aquela pessoa tem um arquétipo de autoridade e você respeita ela, né? Então, você precisa usar o arquétipo de funcionário, de estar ali, de um servidor de alguém, de algo, né? De um propósito e de uma coisa séria. Então, tudo tem que ser separado, né? Na vida a gente aprende sobre arquétipos, mas de um jeito oculto, né? E o que eu falo aqui, o meu papel é tornar o oculto visível, né? Então, quando eu trago pra vocês, desmistificando certas coisas, é pra vocês entenderem e colocarem os pontos nos is. Se vocês não conseguirem, né, sozinhos, eu ajudo vocês por meio da consultoria, né? Que é, tipo assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, porque já ajudou muitas pessoas. Eu tive aluna que engravidou, já tive aluna que mudou, melhorou super o trabalho, já tive aluna que melhorou com a família, já tive aluna que tinha o objetivo de melhorar o relacionamento, de voltar com o mês, aluna de tudo quanto é tipo. Então, gente, pra você que precisa de um direcionamento, tá se sentindo sozinho, tá se sentindo sem rumo, me procura, tá bom? Outra coisa, o planejamento com Nefertiti melhora demais, demais. Você vai ficar outra pessoa, planejando tudo, planejando até seu café da manhã, com a ordem dos garfos e das facas. Você vai planejar assim, isso é muito importante, porque prosperidade está intrinsecamente ligada ao quanto a gente tem um senso de organização na nossa vida. Obviamente que o seu senso de organização pode ser diferente do meu, mas contanto que você se organize, aí sim você vai conseguir um efeito muito bacana do arquétipo, tá bom? Você vai se sentir mais jovial, né? Eu senti isso do arquétipo Nefertiti, porque com o de Cleópatra, né, é um arquétipo que puxa muito a sua maturidade, né? Você tem que fazer independente de qualquer coisa. Já Nefertiti, ela tem uma doçura, então te traz uma sensação de acolhimento, ela te acolhe, assim, é uma mãe mais maternal do que paternal, né? Porque tem mães que são paternais, né? Tem que ser paternais por causa dessa questão do pai que deixou, do abandono do paterno, né? E tal. Então, elas precisam ser mais pais do que mães. Não tem esse direito de maternar somente. Então, Nefertiti, por ter te dado apoio de Akhenaton ali, eu acho que ela foi mais mãe. E aí ela dá essa sensação também pra quem ativa ela hoje em dia, né? Ela dá essa sensação de acolhimento, tá bom? Depois do arquétipo de Nefertiti, gente, eu voltei, eu fui pra um arquétipo que, assim, me trouxe mais coragem, né? Que foi o arquétipo do cavalo, depois de Nefertiti, né? Mas que eu já senti, eu ativei Nefertiti junto com o cavalo um tempo também, antes de ir só com o cavalo, que eu senti que Nefertiti me deixou um pouco sem coragem em alguns momentos. Mandinho, sem coragem, você faz tanta coisa, organiza, planeja e sem coragem sim, gente. Que assim, não é que ela que deixa sem coragem, porque eu já tenho uma tendência a ter o lado espiritual mais forte. Então eu enfraqueci o meu chakra base e me senti sem coragem. A coragem vem do chakra base. Então se a gente deixa o chakra base menos ativo, obviamente fica assim, menos coragem na vida. Então pra você que, como eu já falei, pra você que tem um lado mais espiritual, não indico, tá? Fica atento com isso, porque depois você vai dizer, Amandinha disse que era pra ativar a Nefertiti, agora perdi a vontade, não quero me maquiar, não quero me fazer nada, eu quero ficar deitada. É porque ela deve ter desligado aí essa função em você, mas porque você já assinou o arquétipo, entendeu? Ela tem mais conexão com o espiritual do que com o terreno, tá bom? E também, como o reino dela, né, fica posicionado em um lugar onde tem muito sol,
talvez tivesse mais uma colaboração ali para ela conseguir mais energia no chakra base. E aí ela ter também o chakra da coroa também é muito conectado no sol, né? Então, ela deveria ter uma certa organização ali dos chakras, não deve ter afetado tanto ela, né? Já a gente, né, que não mora em lugares ou está, sei lá, em períodos de lugares assim, tipo, sei lá, tô no inverno, aqui em Salvador, chove muito no inverno, por exemplo, né? Embora eu não tenha chovado no inverno, mas foi um período meio chuvoso, assim, também. E tudo isso eu conto, até o clima eu contabilizo, tá bom? Então é isso, gente. É um arquétipo também que vai trazer muita beleza pra você. Eu já falei sobre isso, né? A beleza vem de dentro. Muitas pessoas focam nesse arquétipo só como, beleza, ela é a mais bela chegou. Ela é a mais bela chegou, mas ela é a mais autoridade chegou. Ela é a mais organizadora chegou. Ela é a mais majestade chegou. Então as pessoas respeitam esse arquétipo, tá bom? Vai pensando que é arquétipo, vamos deixar bonitinho, as pessoas vão te respeitar, hein? Você fica atento, hein? Você fica atento. Para os meninos também que quiserem usar, eu indico a Akhenaton, né? Mas fica a critério de vocês. E depende muito também dos traumas que você tem com pai e mãe. Enfim, me procurem nos contatos, tá tudo aqui na bio. É só me procurar e a gente vai direcionar para vocês. Para você também que precisa de uma consulta de tarô, ou tá perdido aí em alguma questão da sua vida específica, eu também faço, tá bom? Consulta de tarô e baralho cigano. Um beijo, meus amores. Vou trazer muito mais conteúdos pra vocês. Espero que vocês se inscrevam. Gostem muito do conteúdo que eu tô postando aqui. Se não gostarem também, fiquem à vontade pra fazer uma crítica construtiva, né? Porque vai me ajudar também, tá bom? Um beijo da Mandy.